todos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. À medida que nós vamos tomar tempo para estudar a sua palavra, quero também estender boas-vindas e bom sábado a todos que estão seguindo-nos através da internet. É sempre estamos juntos. É sempre bom estarmos juntos para louvar a Deus e estudar a sua palavra. Uma vez que nós vemos que o tempo se aproxima do fim, tal como foi partilhado na meditação, tal como foi no hino cantado, que nós devemos ir quê? A todo mundo e fazer o quê? Pregar o Evangelho a toda criatura. Então, se nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, nós devemos também estar aqui, preparados para levar esse Evangelho. Nós não podemos levar um Evangelho que nós não sabemos de que se trata, ok? Por isso, nós vamos tomar tempo para ver alguns aspectos desse Evangelho, como nós temos vindo a estudar os aspectos da verdade presente do Evangelho interno, ok? Eu vou convidar-vos a inclinar vossas frontes em oração antes de nós abrirmos a palavra da verdade. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, muito gratos somos pelo dom da vida, pela proteção. Obrigado pelo sábado que Tu nos concedes. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado para conosco e para com os Teus filhos espalhados por todo o canto do mundo. Nesse dia santo e abençoado, em que todos estão reunidos para ouvir a Tua palavra. E nós queremos, em particular, te suplicar que Teu Espírito possa fazer presente na nossa mente e nossos corações, falando a nossa mente, gravando essas verdades, e ajuda-nos a compreendê-las e a praticá-las na nossa vida, para que nós também, pela Tua graça, possamos levar esse Evangelho a toda criatura que Tu colocais em contato conosco. Queremos nesse momento te pedir, ó Pai, que tudo que é do mal, que possa influenciar e desviar nossas atenções, que Tu possas banir e fazer com que nós possamos estar atentos e que os Teus santos anjos, excedendo em glória, possam acampar ao nosso redor, nos protegendo de todo mal. Queremos te pedir tudo isso, não porque haja mérito algum, mas em nome santo, amado Jesus. Amém. Ok. Muito bem. Evelise introduziu o verso que se encontra em Marcos capítulo 16, não é? Sim, 15. Marcos capítulo 16, verso 15. Esse texto tem um paralelo muito importante com Mateus capítulo 24, verso 14. Ok? Então vamos abrir Mateus capítulo 24, verso 14. Mateus capítulo 24, verso 14. O que é que nos diz? Diz-nos o seguinte: e este Evangelho do quê? Do reino será pregado em quê? Em testemunho. Ok? Será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Ok? Vamos ver se nós prestamos bem atenção e não vamos deixar distrair, ok? Vamos concentrar para que compreendamos o que Deus quer falar com cada um de nós. Então, o verso áureo que nós começamos, de acordo com aquilo que a Evelise partilhou conosco, Mateus capítulo 24 vai repetir algo semelhante, mas dando vários pontos importantes que nós precisamos compreender, ok? Então ele diz, e este Evangelho. Então se ele diz, e este Evangelho, isso quer dizer que ele está a indicar um Evangelho específico, ok? Nós sabemos que todas as religiões no mundo estão a dizer que estão a pregar o Evangelho, ok?
Então, cada um diz que está a pregar o evangelho verdadeiro. Mas será que isso é verdade? Testemunha de Jeová diz que estão a pregar o evangelho verdadeiro. Os mormons dizem que estão a pregar o evangelho verdadeiro. Os católicos dizem que estão a pregar o evangelho verdadeiro. Os adventistas sétimo dia também dizem que estão a pregar o evangelho verdadeiro. Quem mais? Os evangélicos dizem que estão a pregar o evangelho verdadeiro. Mas é interessante que todos eles estão a pregar o evangelho verdadeiro, é por isso que eles todos uniram. Ou não? Exato. Todos estão a pregar o mesmo evangelho, é por isso que todos uniram com o objetivo de fazer o quê? Para levar esse evangelho a todo canto do mundo. Mas será que esse evangelho, na qual toda a gente uniram sob a bandeira do quê? Do Vaticano, sob o nome de ecumenismo? Será que esse evangelho que agora vamos pregar é o evangelho que Jesus nos deixou para esse tempo? Preste bem atenção. Será que é este evangelho que Deus deixou para nós? Porque Mateus capítulo 24, verso 14, ele diz: e este evangelho. Então, se ele diz este evangelho, ele está a indicar algo específico, ok? Então, a grande pergunta que se coloca: onde é que nós vamos encontrar esse evangelho? Sempre que eu coloco essa pergunta às pessoas, eles dizem: é o livro de Marcos, é o livro de Mateus, é o livro de João, é o livro de Lucas. Mas será que é isso que Jesus está aqui a dizer? Porque quando Jesus disse este evangelho, onde é que se encontra aí na Bíblia? ele não estava a dizer desses livros, o que está escrito nesse livro. Aliás, esse livro nem estava escrito ainda, não é? Então ele está a falar de algo que estava fora de quê? Desses livros escritos. Ok? Mas, se nós formos por detalhe, nós vamos levar muito tempo. Mas vamos tentar facilitar isso para que toda a gente compreenda bem claro. Então, ele diz assim, verso 15. O que é que verso 15 nos diz? E ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou que o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe atenda. Então, Jesus Cristo diz-nos que o evangelho seria pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gente. Então virá o fim. E se nós queremos ver que o fim desse mundo de quê? De pecado, de guerra, de tristeza, de fome, de terremotos, de quê? Furacões, de ciclones, ok? O que é que nós como cristãos devemos fazer? Pregar o evangelho específico. E Jesus Cristo nos mostrou onde está esse evangelho. Porque verso a seguir, ele nem terminou o assunto, ele vai continuar, ele vai dizer que quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou que o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe atenda. Então, isso faz-nos claramente direcionar nossa mente para onde? Para Daniel. Daniel capítulo 9, verso... Vamos ver se nós vamos ver o que Jesus está a falar aqui em Daniel. Ele disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar que? Santo, quem lê atende. Então, abramos as nossas Bíblias em Daniel capítulo 9, ok? Eu vou ler convosco versos 26 e 27. Falando da profecia de quê? Das 70 semanas, ok? Que engloba a profecia de 2.300 tardes e manhãs, ok? Diz-nos o seguinte: e depois das 72 semanas será tirado o quê?
o Messias, e não será mais, falando da sua quê? Morte. E o povo do príncipe que há de vir, falando de quê? Não. Destruirá a cidade e o santuário. Então, automaticamente, quando Jesus fala a abominação da desolação, ele está falando o quê? A abominação é algo que o povo judeu odeia, ok? Que Deus ensinou que é o quê? É algo que ele abomina, que ele odeia, ok? Desolação quer dizer destruição. Então Jesus está a repetir o que Daniel fala. Ele diz assim, primeiro tem que haver a sua morte, que ele é quem? Messias. Depois viria o povo do príncipe e fazer o quê? Destruir a cidade. Então ele disse, quando pois virdes que a desolação, a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê até, então o lugar santo é Jerusalém, ok? Vamos tentar colocar isso em ordem para nós compreender. Então ele diz, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, claramente aqui nós vemos que Jesus estava apontando para quê? Para o livro de Daniel, para a profecia que ele já tinha dado a Daniel através dos sonhos e visões que indicava a sua vinda, ok? A sua morte, ok? E também a destruição do quê? De Jerusalém. E depois iria continuar até quê? Até o fim, ok? Então, isso é uma maneira de nós compreendermos. Nós sabemos, se nós estudarmos essa profecia como deve ser, porque nós não vamos tomar todo o tempo para estudá-la. Essa profecia tem como nome a profecia de quê? De 2.300 tardes e manhãs, que começou em quê? Nós vemos em Daniel capítulo 8, ok? Que diz no verso 14, e ele me disse, até as 2.300 tardes e manhãs, o santuário será quê? Purificado. Então, o que Jesus quer dizer-nos? Que o evangelho, este evangelho específico, será revelado onde? Apocalipse. Está revelado na mensagem do santuário, ok? Porque ele disse até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, nós estudamos a profecia de 2.300 tardes e manhãs, nós sabemos que esse evangelho está revelado aonde? No santuário. Ok? É claro que quando ele estava a falar, nenhum livro do Novo Testamento estava aqui escrito. Então, quando nós dizemos esse evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João, não é verdade que não estavam escritos. Jesus estava a falar daquilo que já estava escrito, revelado no quê? No Antigo Testamento. E ele estava lá cumprindo essas profecias que já foram reveladas. Ok? É claro que no Novo Testamento nós vamos ver mais detalhes para compreendermos o desenrolar dessa profecia até o tempo do fim. Ok? Mas como Daniel é um livro profético, nós no Novo Testamento temos um livro profético. Ok? Então nós vamos ver se nesse livro profético contém aquilo que Daniel estava a falar e que Jesus nos direcionou a mente, ok?
Tem que estar claro? Então vamos novamente para Mateus capítulo 24, verso 14. Estamos a estudar e temos que compreender do que nós precisamos levar esse evangelho a todo mundo e a todas as criaturas. Ok? Mateus capítulo 24. E vocês estão lá em casa, tomem nota porque estão a seguir-nos através da internet. Tomem nota porque é algo muito importante aqui. Para que nós não caiamos na confusão em que o mundo está aqui envolvido, nós precisamos saber o que a palavra do Senhor nos diz acerca do Evangelho. Então, vamos repetir o verso. Diz assim, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então nós estamos a tentar compreender o que essa palavra, o que cada palavra aqui neste verso quer dizer. Então primeiramente nós vamos ver que existe um evangelho específico que deve pregado em todo o mundo. Então nós vimos que Jesus nos indicou o livro de De Daniel. Agora vamos ver se nesse livro aqui, de acordo com Mateus capítulo 24, nós encontramos, um outro evangelho que deve ir ao mundo todo, depois para vir o fim, né? Então vamos abrir o Apocalipse capítulo 1. Primeiro capítulo 1. Ok? Por que o capítulo 1? Assim como Jesus nos direcionou a mente para fazer o quê? Para estudar Daniel, ele também direciona a nossa mente para estudar o quê? O livro de Apocalipse. Ambos os livros proféticos, ok? É muito importante para nós nesses últimos tempos. Ok? Já acharam? Apocalipse capítulo 1 diz assim: a revelação de quem? De Jesus Cristo, na qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, para mostrar que? Aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, todo servo de Jesus sabia que, estudando o livro do Apocalipse, em cada geração em que eles viviam e viveram e está vivendo, algo irá acontecer em breve. Ok? Então, nós estudamos muitas vezes o livro do Apocalipse como algo que está sempre, as coisas já passaram. E nós sabemos o que é que está para acontecer conosco na geração em que estamos a viver. Então, cada geração houve profecia que cumpriu e cada um tinha que fazer o quê? Face a essa profecia, de uma maneira positiva ou negativa. Agora, a questão que se coloca é de que parte nós vamos fazer, a parte positiva ou negativa. Então vamos ver o conselho que Jesus nos dá. Verso 2. O qual ele disse, para mostrar, verso 1, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ok? Verso 2. O qual, João, nesse caso, testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de que mais? E de tudo que tem visto. Agora, verso 3. Diz-nos assim: bem-aventurado aquele que faz o quê? Que lê, ou feliz aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está aqui novamente. Então, o que eu e vocês devemos fazer? Ler a palavra do quê?
da profecia que está em Apocalipse. E também fazer o quê? Ouvir. Ouvir não é só ouvir e sair do outro lado. Ouvir quer dizer ouvir e reter. Porque quando diz guarda as coisas que nelas estão escritas, quer dizer pratica as coisas, ou observa as coisas que nelas estão escritas, ou pratica o que está escrito nesse livro. Então, nós vemos que tanto em Daniel, como Mateus, como Apocalipse, Jesus está direcionando-nos para algo muito importante. Ok? Então, aqui ele diz para nós guardarmos as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Isso quer dizer que está quase no fim. Então, Jesus disse que o Evangelho deve ir a todo mundo e a toda criatura, então virá o fim. Ok? Então, vamos ver se realmente em Apocalipse contém esse Evangelho que deve ir a toda criatura. Depois virá o quê? O fim. Abramos Apocalipse capítulo 14. Ok? Apocalipse 14. Se há um capítulo, todos os capítulos da Bíblia é muito importante, ok? E principalmente todos os capítulos do livro do Apocalipse são importantes. Mas tem um capítulo mais importante do livro do Apocalipse. Esse capítulo é o capítulo 14 de Apocalipse. Se há um capítulo que todos os verdadeiros cristãos devem compreender e saber, decor e salteado e praticando e tudo mais, é esse capítulo. Ok? Por isso nós temos que estar aqui para estudar, porque de acordo com a meditação que nosso irmão Aguinaldo fez, está dizendo o quê? Que é necessário professores que ensinem as crianças, ok? A palavra da verdade, porque vai vir o quê? Vai vir um tempo de prova, ok? E que vai haver um grande conflito entre o mandamento de Deus e os mandamentos dos homens. Então aqui nesse capítulo ensina-nos qual é o Evangelho eterno, qual é o Evangelho que deve ir ao mundo todo e como praticá-lo e como partilhá-lo. Então verso 6 nos diz algo muito importante. E viu outro anjo voar pelo meio do céu. O que é que ele tinha? O Evangelho que? Eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação. O que mais? E tribo, e língua, e povo. Ok? A toda nação, tribo, língua e povo. Agora prestem bem atenção. Vamos fazer a nossa mente e novamente para quê? Mateus capítulo 24, verso 14. Mateus capítulo 24 diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e é testemunho a todas as gente, então virá o fim. Então aqui em Apocalipse 14, verso 6, nós vemos o que? Um evangelho eterno que deve fazer o quê? Ir a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Quer dizer que todo mundo. Como Marco diz, a toda criatura. Então, quando Jesus fala-nos de Mateus capítulo 24, verso 14, que existe um evangelho específico, nós encontramos esse evangelho no livro de quê? Apocalipse. Então, ele envia-nos para Daniel, Daniel vai levar-nos para Apocalipse, que é o livro do fim. E automaticamente nós não temos como errar, como perder. Mas o mundo, através de Satanás, está desviando-nos de quê? Deste evangelho, para que quando começar a crise, não estejamos o quê? Preparados para fazer face. Okay? Ou quando Jesus vier, nós estaremos quê? Preparados para fazer quê? Face à vinda de Jesus. Voltemos para Apocalipse capítulo. Vamos para Apocalipse capítulo 6. Okay? Vamos tentar compreender as pessoas que não receberam este evangelho
e que não quiseram que abraçar essas verdades, o que acontecerá com eles. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Vamos começar no verso 12. Okay? Falando dos eventos que vai levar-nos para a vinda de Jesus. Ok? Apocalipse capítulo 6, verso 12 diz o seguinte: E havendo aberto o sexto selo, e olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Esses eventos já aconteceram, ok? O grande tremor de terra aconteceu em 1755, aqui em Lisboa, ok? Exatamente. E a lua e o sol, que tornou-se negro como saco de silício, e também no mesmo ano a lua, ok? E mesmo mês, ok? Foi em 1780, ok? Nos Estados Unidos, ok? Verso 13 diz assim: E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento. Isso também aconteceu em 1833, nos Estados Unidos também. Então, todos esses sinais nós vimos, de acordo com a história, já aconteceram. Estavam a indicar o quê? A proximidade da vinda de Jesus. Então, verso 14 diz assim: E o céu retirou-se. Isso aqui ainda nós não vimos acontecer. Ok? Como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso ainda não aconteceu. Então isso está para acontecer. Verso 15. Agora diz assim: E os reis da terra, ok? Esses reis da terra são os reis, os presidentes, os governantes todos, ok, da terra. E os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eles esconderam. Por que eles vão esconder? Eles deviam estar contentes. Porque nós todos devemos estar contentes à espera de quem? Porque esses sinais estão a manifestar a vinda de quem? Jesus. Vamos ver o que ele dizia. Verso 16. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então nós aprendemos que o Cordeiro na Bíblia representa quem? Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 29. João diz: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele. E o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles estavam a ver Jesus a vir. E eles estavam a pedir que aos montes e aos rochedos que caíssem sobre eles para fazer o quê? Para esconder os rostos deles daquele que está sentado aqui no trono, ok? Que é Jesus Cristo. Verso 17 diz assim: Porque é vindo o grande dia da sua ira, ok? Então, nesse dia que Jesus tiver que vir, ele já não vai vir como? Todo manso, todo o quê? Todo amigo, porque ele vai vir amigo, mas vai vir manso, mas ele também vai mostrar essa parte que de ira. Que hoje nós como estamos a dizer: Deus é amor. Esquece que Deus é justo. Então, tanto Deus de amor, virá o tempo também para fazer manifestar a sua justiça. Ok? Então, essa justiça está prestes a manifestar. A grande questão é: estamos a aproveitar o tempo de amor, o tempo da misericórdia, para absorver o que Ele deu-nos para estar preparado? Porque essa gente disseram assim: porque é vinda o grande dia da sua ira, e quem poderá Subsistir. E quem poderá Subsistir. Essa é a pergunta que todos nós devemos saber responder sem gaguejar.
quem poderá subsistir? O que é que significa subsistir? É ficar em pé. Permanecer. Subsistir é ficar em pé, subsistir é que? Permanecer. Então, se Jesus vem, ok? O que é que eu devo fazer para eu permanecer, para eu subsistir? O que é que eu devo fazer? Você não está à espera que eu vou ficar satisfeito com a resposta que vocês deram. Ok? É claro que subsistir quer dizer permanecer em pé, é ficar firme, manter, mas toda gente vai dizer eu vou manter em pé, eu não vou cair, eu vou subsistir. Mas o que é que faz não subsistir? O que é que faz não permanecer em pé? Pecado. É o pecado. É o pecado. Mas como é que nós sabemos que é o pecado que faz não fazer o quê? Permanecer em pé? Se nós não nos arrependermos a tempo, é claro que nós não vamos conseguir enfrentar o que por aí vem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, coloque o vosso dedo em Apocalipse, capítulo 14, não, capítulo 6, ok? Vamos para Malaquias, capítulo 3. Malaquias está antes. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, ok? Falando do que também? Da vinda de Jesus. Malaquias capítulo 3, verso 1 e 2. Diz assim: E eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, okay? O Senhor, a quem vós que buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Então, irmãos, aqui é quem poderá subsistir, segundo a pergunta do Apocalipse capítulo 6, verso 17, quer dizer que permanecer. Então, ele diz, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Outra pergunta. E quem subsistirá quando ele aparecer? Então, João está fazendo uma pergunta, o anjo vai fazer João lembrar de uma pergunta que já foi dita pelo profeta Malaquias. E que nós todos devemos fazer o quê? Atentar para essa pergunta e saber como respondê-la de uma maneira que intelectual e espiritual. Isso quer dizer o quê? Prática. Porque, o verso continua dizendo, porque ele será como fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. O que é ourives? Ourives, ok? Nós depois temos que ver isso. O sabão, eles como fogo de ourives. Deve ser um fogo forte, ok? Mas nós temos que ver o que significa essa palavra. Já que... Deixa eu ver aqui na minha... É um fogo que queima e purifica, ok? Mas nós vamos ver aqui já o que a nossa tradução, o nosso Dicionário. nosso dicionário nos diz, ok? Ourives. Ok. Ok. Então, ourives quer dizer aquele que vende objetos de prata ou ouro. Então, quando é fogo de ourives, quer dizer que é o fogo purificador que purifica a prata e ouro. Aliás, a resposta vem no verso seguinte, ok?
no verso 3 diz assim: e acertar-se-á, afinando, ok? E purificando a prata, e purificará os filhos de quem? De Levi, e os afinará como ouro e como prata. E então ao Senhor trarão o quê? Oferta em justiça. Então, para que o povo de Deus possa fazer o quê? Subsistir, ele tem que passar pelo processo de quê? Purificação. Porque aí nós estamos a estudar. É muito importante. Boa pergunta que a Melise fez e Deus trouxe a mente. Aqui, ele faz pergunta e ele dá a resposta. Quem poderá subsistir? Somente aqueles que passam pelo processo de quê? Purificação. Porque se eu e vocês não passarem por processo de purificação, vamos correr diante de quê? Da vinda de Deus, porque ele será como um fogo de ourives. E se eu não estou purificado, vou ter que cair. Ok? Mas vamos tornar isso ainda muito mais claro. Você pode dizer, é interpretação. Mas voltemos para Oséias. Vamos para Oséias, que é logo depois. A grande pergunta é: o que é que faz nos cair? O que é que faz não subsistir? Okay? Nós já aprendemos aqui em Malaquias que para não subsistirmos diante dele, que será como fogo de ourives, é se nós não estamos purificados. Então, Oséias está logo depois de Daniel. Ok? Oséias capítulo 14, verso 1. Ok? Oséias capítulo 14, verso 1. Evelise, compreendeste, né? O que é fogo de ourives? Verso 14, capítulo 14, verso 1. Diz assim: converte-te, ó quê? Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens que cair. Então, muito bem como a irmã disse, é o pecado que faz nos cair. Então, aqueles que não subsistirão que no dia da vinda de Deus, que é, em outras palavras, o dia do seu juízo retributivo, ok? Porque nós vamos ver já que o juízo já começou, mas o juízo normalmente tem várias fases. Tem fase investigativa e tem fase que retributiva. E depois tem fase comprovativa. Ok? Nós precisamos compreender essas três fases. Fase investigativa, fase que retributiva e fase comprovativa. Ok? Só que o homem tem essas três fases. Só que uma dessas fases de Deus, que vai ser a última fase, aliás, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa, a ordem é a mesma. Okay? Ele vai vir. Agora nós estamos na fase investigativa do juízo. E quando ele vier, só vai comprovar de que lado quem está, quem vai com ele e quem fica com ele. Ok? Ao mesmo tempo já recebe o galardão. Ok? Ok? E depois ele irá. Então lá no céu haverá essa fase comprovativa. Eu vou querer saber por que se calhar o meu amigo não veio, minha amiga não veio, um dos meus familiares não vieram. Ou não se salvaram. Então, eu vou ter oportunidade de comprovar porque ele não veio. Isso é no céu. E depois de 1000 anos, Deus virá e dará que retribuição àqueles que não passaram pelo processo de aceitação do Evangelho e da purificação que Deus, através do seu Evangelho, quer fazer em cada um de nós. Ok? Isso tem que ficar claro. Vamos ver se nós compreendemos. Existe um Evangelho que deve ir ao mundo todo, a toda nação, tribo, língua e povo, com o objetivo de fazer o quê? De fazer uma obra de purificação
para que quando Jesus vier no seu reino, estaremos em pé. Ok? Estar em pé quer dizer o quê? Cessar de quê? De pecar. Porque o pecado faz o quê? Nós? Ok? Ele se converte, ou Israel converter quer dizer que tem que haver um arrependimento e mudança de direção. E depois eles, pelos teus pecados, tens caído. Isso quer dizer que o pecado está fazendo cair. Então, se ele continuar pecando, ele não pode subsistir quando Jesus vier. Por isso que Malaquias disse que ele virá como fogo de ourives. Mas antes dele vir, ele tem que fazer o processo de que ele vai aceitar. Vamos abrir a Bíblia novamente. Em Malaquias, capítulo... a palavra de Deus é tão doce que nós precisamos compreender. Malaquias, capítulo 3, verso 3. Ok? Verso 3. Ok? Capítulo 3, verso 3 diz assim: e assentar-se-á. Quem vai assentar? Jesus. Onde que ele assentou? No trono. Que trono? Onde é que diz isso? Assentou-se o juízo e abriu os livros. Daniel disse que assentou-se os livros. Juízo e abriu Assentou-se o juízo e abriu os livros. Mas como é que o irmão já levou-me daqui até Daniel, se eu ainda não vi nada disso? Ok? Verso 1. O que é que verso 1 diz aqui em Malaquias capítulo 3? E eis que envio o meu anjo, okay, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá onde? Ao seu templo. Ok? Ao seu templo. Ok? O Senhor. Então ele está a dizer, esse anjo que está aqui a dizer é quem? Que vai preparar o caminho. É Jesus mesmo. Então o Senhor virá, de repente ele virá ao seu templo. O Senhor. Está para perceber? Ok? Está a dizer, o Senhor é Jesus. Mas o anjo que está aqui não é porque ele é um ser criado. Ele é Deus. Filho de Deus. Okay? Então ele diz assim: a quem vós desejais. Então nós não desejamos a vinda de Jesus. Aqui está a falar em 1844, quando todo mundo estava a estudar, a pensar que Jesus iria vir. Então eles estavam a estudar e tudo mais. Ele viu a profecia de Daniel, apontava para a vinda de Jesus em 1844, mas eles não compreenderam que vinda se trata. Eles pensavam que é vinda a este mundo para purificar. Mas não, aqui diz ele virá onde? A seu templo. Então Jesus está no lugar santo, ele passa para o lugar santíssimo, como nós temos aqui. Ele passa de lugar santo para lugar santíssimo. Ele veio a seu templo. O povo estava a desejar a sua vinda. Ele disse: o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Ok? Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Está compreendendo a coisa? Então, o mundo todo estava a estudar, toda a gente estava a preparar e tudo mais. Esses sinais todos cumpriram por volta desse período lá. O sol e a lua, as estrelas, que é o grande terremoto, tudo. Eles estudaram tudo isso e disseram: Jesus está prestes a vir. Estudando Daniel, ele ok, em 1844 Jesus vai vir. Mas eles não compreenderam que a vinda que está a dizer era a vinda no seu templo, não na terra. Tudo estava a bater certo, mas o local do evento é que não estava a bater certo. Por isso houve o grande desapontamento. Porque as pessoas venderam casa, deixaram de trabalhar, investiram na pregação do Evangelho para todo mundo, ok? E esperaram em 1844, 22 de outubro de 1844, eles disseram, de acordo com a profecia, Jesus viria. Então, quem foi para fora, para o monte e tudo mais, para esperar a vinda de Jesus, não aconteceu. Depois,
com o estudo da Bíblia e a oração e a revelação de Deus também, eles chegaram à conclusão que a purificação do santuário não era a terra, mas é Jesus que iria dar o início à obra de quê? Da purificação, de afinação, que verso 3 está a dizer. Ele senta-se à direita do trono como sumo sacerdote, ok? O nosso intercessor e aquele que está fazendo a obra de purificação, e não somente obra de intercessão, mas obra de purificação. Então, essa obra de purificação é a obra que a maior parte dos cristãos no mundo todo ignoram, e os adventistas do sétimo dia esqueceram isso praticamente, porque nós vivemos como os evangélicos vivem. Não há uma obra de purificação, então ninguém está a ser purificado. Vamos viver como nós queremos, não como Deus quer. Ok? Muito importante esse verso. Muito importante. Então, como nós já vimos, a obra é que subsistir, para manter em pé, a obra é a obra de purificação dos pecados na nossa vida. Então, há muito pecado na minha vida que precisa ser purificado. Então, há que continuar a estudar e a orar e a praticar o Evangelho e a suportar as provações com oração e permanecer firme aos princípios do Evangelho. Voltemos para Apocalipse capítulo 14. Okay? Apocalipse capítulo 14. Vamos tentar compreender isso. Então nós vimos que este evangelho deve ir para toda nação, tribo, língua e povo. E esse evangelho eterno quer dizer vem desde a eternidade, ok? Então, cada época, os cristãos viveram o princípio desse evangelho. Então, esse evangelho tem várias fases, ok? Fases da crucificação, que é a morte do cordeiro, que é no pátio. Fase da santificação, que foi no lugar santo, ok? E fase da glorificação, que é no lugar santíssimo. Então nós temos justificação, santificação e glorificação. Então, agora nós vivemos essa fase de uma maneira toda compactada, toda resumida ao mesmo tempo. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, ok? Nosso Redentor. Então, nós entregamos nossa vida através do batismo, nós seremos justificados. E nós entramos no processo de santificação, que é viver de acordo com a palavra de Deus. Então, nós estamos no processo da santificação e buscando glorificar Deus na nossa vida. E quando Jesus vier, Ele vai fazer, primeiro faz parte da glorificação no caráter, depois para que nós sejamos glorificados no corpo, ok? Porque a glorificação tem duas fases. Fase de caráter e fase do corpo. E essa fase de corpo é quando Jesus vier. Okay? Esse corpo que é mortal, que é corruptível, ele vai revestir da incorruptibilidade. Ele será glorificado como o corpo de Jesus. Mas para que recebamos um corpo glorioso como o de Jesus, nós devemos ser quê? Devemos dar glória a Deus no caráter. Então vamos ver se esse evangelho aqui diz alguma coisa em relação a isso, ok? Vamos prestar atenção, tá vendo? Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Nesse caso, verso 7. Agora, aqui verso 7, nós vamos ver a mensagem do quê? Porque nós vimos que esse anjo voava por toda quê? Pelo meio do céu, e tinha evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo e língua, ok? Então aqui nós vamos ver esse anjo em forma de 3 anjos, ok? Então, o primeiro anjo, verso 7, diz assim:
e dizendo com grande voz, temei que a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Hora do seu quê? Juízo. Ok? Nós falamos de juízo, não falamos? Ok? Então, chegou a hora do juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das... Muito bem. Vamos continuar, depois nós vamos voltar. Verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu o quê? Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua quê? Prostituição. Ok? Continuemos. Isso é a mensagem do segundo anjo, que também devemos compreender e praticar. Verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar quem? A besta e a sua quê? Imagem, e fazer o que também? E receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão. Também o tal beberá o quê? O vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. E será que atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então aqui nós temos a advertência, a maior e a mais terrível advertência enviada ao homem, desde que o homem pisou essa terra. Ok? Então, nós estamos a viver na última fase. Nós é que vamos fazer face a quê? A besta, a sua imagem e o quê? O seu sinal. E ao seu número. Então, e isso vai acontecer na nossa geração. Não há como escapar. A não ser que algo aconteça que morramos antes. Mas, todos nós estamos aqui a viver se nada não acontecer conosco. Nós todos vamos fazer face à marca da besta, à imagem da besta e o número do seu nome. E esta crise, todos nós devemos preparar para isso, ok? Tá bem? Então prestemos atenção, tá bem? Vamos ver se prestamos bem atenção. Verso 12. Essa mensagem deve ser levada ao mundo todo para produzir um povo. Que tipo de povo? Verso 12. Diz no que? Aqui está aqui a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm aqui fé em Jesus. Tá claro? Agora presta bem atenção. Vamos tentar raciocinar. Jesus virá. O Apocalipse capítulo 6, verso 17. Verso 16 e 17 diz que os reis da terra, os grandes e os tribunos, os ricos, os pobres, os servos e os livres, eles faziam o quê? Corriam suplicando o quê? Aos montes, às montanhas, aos rochedos, para cair sobre eles, para esconder o rosto deles daquele que está sentado sobre o trono. E da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então nós aprendemos que para subsistir, nós devemos fazer o quê? Estar purificado. Por quê? Porque é o pecado que faz nos cair. Então nós vimos que para ser purificado, Deus agora vai enviar uma mensagem, uma tríplice mensagem. Ok? Com o objetivo de preparar o povo para não cair.
cair. Em outras palavras, essa mensagem é a mensagem que vai fazer a obra do que? Do selamento. Então, nessa mensagem, indica-nos que o juízo começou, que a Babilônia caiu, que haverá a marca da besta, a imagem da besta, e que o número do seu nome, a fazer que? Face. Mas, glória a Deus, no verso 12 diz que aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que não caem. Porque se eles guardam o mandamento de Deus, eles não caem. E eles têm o testemunho de Jesus, ou a fé de Jesus. Então, por que eu disse eles não caem? Por quê? Porque é o pecado que faz nos cair. E o que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, verso 4. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se o pecado é a transgressão da lei de Deus, então esse povo, pela graça de Deus e pela sua misericórdia, eles irão guardar, eles não vão tentar. Eles não vão estar aqui a dar desculpa pelo pecado, a dizer, nós somos pecadores, vamos pecar. Deus disse não. Esse povo, antes de Jesus levantar, porque ele assentou, né? Mas ele vai levantar. E quando ele levantar, ele vai ter um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo. Eu quero fazer parte desse povo. Vocês querem fazer? Queremos. Então, o verso 13 diz assim: e ouvi uma voz do céu que dizia. Escreve. Muito bem. Bem-aventurado que os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Para que façam quê? Para que se descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, nós vimos que há um evangelho que deve ir para o mundo todo, tal como Jesus disse em quê? Mateus capítulo 24, verso 14. Mas já veio o fim? Não. Ok, então vamos prestar atenção onde que fala que vem o fim. Verso 14, diz assim, e olhei. E o quê? E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha na sua cabeça uma coroa de quê? Ouro. E na sua mão uma quê? Foice aguda. E fez o quê? E o outro anjo saiu do templo clamando com quê? Grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Disse o quê? Lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. Vocês compreenderam? Quem é esse que estava sentado sobre a nuvem? O Filho do Homem, né? Jesus, né? Então vocês sabem que, claramente, de acordo com Mateus capítulo 13, nós sabemos que a seara representa o quê? O fim do mundo. Ou tem dúvida? Vamos abrir Mateus capítulo 13. Porque nós vimos em Apocalipse capítulo 6 que o Filho do Homem estava sentado sobre o trono e ele vinha. Então aqui já diz que ele estava vindo sobre a nuvem, tinha uma coroa de ouro na sua cabeça e na sua mão uma foice aguda. O que se faz com foice? Para cortar, para cegar. Então vamos ver. Isso é uma linguagem de agricultura, ok? Vamos abrir Mateus capítulo 13. Ok? Mateus capítulo 13. A Bíblia, ela interpreta ela mesma, ok? E não precisa que o homem interprete ela com suas ideias fantasiosas, ok? Vamos tentar ver o que a Bíblia nos diz claramente. Mateus capítulo 13, ok? Verso 24. Vamos ver a parábola do trigo e do joio. Verso 24 diz o seguinte: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Okay?
o homem que semeia a boa semente no seu campo. Verso 25. Mas dormindo os homens, veio o seu quê? Inimigo, e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Verso 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também que o joio. Verso 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. Verso 28. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Então aqui está a dizer claramente que joio se foi o quê? Identificado, ok? Mas eles querem arrancar logo que eles identificaram o joio. Verso 29. Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também que o trigo com ele. Verso 30. Deixai crescer ambos juntos até que a ceifa. Então você viu que Jesus via com força para ceifar, cegar, ok? Então, e por ocasião de quê? Da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro que o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, se nós estudarmos isso, se nós não vemos interpretação, nós não vamos saber o que isso significa. Então, vamos para o verso 36. Okay? No verso 36, nós vamos ver a explicação. Mas nós vimos uma palavra familiar ao que nós vimos em Apocalipse capítulo 14, verso 14 e 15. Então, nós vimos ceifa. Ok? O momento da ceifa. Qual é o momento da ceifa? É quando a seara está madura, ok? Muito bem. Então nós vimos lá que no Apocalipse 14 veio o momento da ceifa, que a seara já estava madura. Então o Filho do Homem, que é Jesus, que plantou a sua semente, vai vir para fazer o quê? Ceifar, cortar. Muito bem. Isso quer dizer que você está prestando atenção. Mas eu não estou a ver a Elise corretamente. Verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Do joio e do campo. Verso 37. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho de quem? Então nós vimos o filho do homem, um semelhante ao filho do homem que estava sentado sobre a nuvem e tinha uma coroa de ouro na sua mão, uma foice aguda. Então, quem plantou a boa semente é o filho do homem, que é Jesus. Verso 38. O campo é o mundo e a boa semente são filhos do reino e os joios são filhos do maligno. Então, trigo, que é a boa semente, são os filhos do reino. O joio, o filho do maligno. Então, quando Jesus faz essa separação das duas classes, tanto que filho do reino e filhos do maligno, então todo cristão sincero deveria pegar a Bíblia para saber qual é a característica do filho do reino e o filho do maligno. Porque o maligno é quem é? É Satanás. E a Bíblia diz-nos em João capítulo 8 que ele é o pai da mentira. Então, se nós andamos a mentir, nós não somos filhos do reino. Nós somos filhos do maligno. Ok? Então, ele também que ele mata, ele acusa,
Ok? Então tudo isso é filho do maligno. Filho do reino não entra em acusar os outros. Mas dizer a verdade não é acusar os outros. Hein? Ok? Pegar a verdade não é acusar os outros. Chamar o pecado pelo seu nome não é acusar os outros. Acusar os outros é dizer que irmão Aguinaldo fez tal coisa. Tu vai falar dele para os outros. E dizer, irmão Aguinaldo não vai ser salvo. Tu vai julgá-lo. A única pessoa que pode decidir que ele vai ser salvo é Deus. Agora, se o irmão Aguinaldo fez um pecado publicamente, esse pecado tem que chamar, tem que dizer, o tal pecado que o irmão Aguinaldo cometeu não é justo de acordo com a palavra de Deus. Não temos que segui-lo. Ponto parágrafo. Não podemos dizer, ele fez esse pecado, ele cometeu esse pecado porque ele gosta disso, porque ele faz. Aqui eu estou entrando no processo de quê? De julgar. Ok? O erro tem que ser apontado. Mas o porquê ele fez ou deixou de fazer, isso não é meu assunto. Quando o pecado é público, eu posso citar o nome dele. Agora, se é um pecado privado, eu posso citar o pecado pelo seu nome, mas não falar da pessoa. Para que as pessoas que estão a escutar não cometam o mesmo pecado. E se porventura ele tiver a escutar, se ele tiver um coração sincero, humilde, ouvirá a voz de Deus. Okay? Há que saber fazer diferença entre chamar o pecado pelo seu nome e chamar a pessoa, o pecador, pelo seu nome. Okay? Acusar, julgar, tudo isso. Então nós vendo que o pai da mentira, o inimigo é o pai da mentira, ele é o acusador, ele persegue. Então se vocês perseguem o vosso quê? Irmão, vocês também é filho do quê? Maligno. Filho do maligno. Querer saber a vida dos outros e por aí fora para persegui-lo e tudo mais, isso também é filho de maligno. Então Deus quer-nos distante dessas coisas porque nós queremos ser filhos do rei. Parece que quando a gente foge, essas coisas vêm atrás. Exatamente, vem atrás sim, porque ele quer que nós, é uma tentação. Então nós precisamos vencer essa tentação para que nós não façamos parte do filho dele. Às vezes a pessoa está ali a fazer o seu trabalho, vem a colega, olha, a fulana não vem. Sabes o que aconteceu com ela? Desculpa, eu não preciso saber o que. Sim, se a colega não vem, ligue para a doutora avisar que não vem. Exato. Depois a pessoa já entra num outro assunto, Muito já campo. começa a puxar a conversa. Não pode. É mesmo, a pessoa tem que fugir. Tem que fugir. Senão é depois o que acontece? Quando a gente damos por nós, também já entramos nesse erro. Sim, é Exato, verdade. exato. Às vezes... Temos que orar e pedir Deus para fugir dessas coisas, porque é muito fácil. Satanás utiliza qualquer pessoa para ir nesse campo. Intriga, e é rápido. Muito rápido. Por isso nós temos que estar sempre a vigiar. Então, verso 38 diz assim: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. Verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. Então nós vemos claramente. Então se nós, quando fala o campo é o mundo, esse campo, o mundo, entra na sua primeira aplicação, é a igreja e depois abarca o mundo todo. Okay? Então na igreja é onde nós ouvimos o evangelho. Então lá no meio do povo de Deus, Deus coloca boa semente, o maligno coloca má semente, chama-se joio. Então, não importa a igreja que nós somos, tanto a igreja que, ou nós, por exemplo, sendo adventista ao sétimo dia, nós sabemos que a igreja adventista ao sétimo dia é uma igreja suscitada por Deus, com o objetivo de levar a verdade mais pura, que essa verdade estamos a estudar, para o mundo. Então, Satanás disse, eu vou colocar lá dentro dela o joio. Então, o joio não são somente as pessoas que estão sentadas no banco. Vem desde a cabeça, desde os líderes até os leigos. Mesmo aquele senhor que tivemos a ver na semana passada, ele é considerado isso, não é?
na semana para... Sim. Exatamente. Porque ele, em vez de levar o povo à verdade, ele está fazendo com que eles afastem cada vez mais. É verdade. Exatamente. Por isso, há que sentar estudar com oração, porque o tempo que nós estamos a viver é um tempo soleníssimo e de extrema importância. E nós precisamos prestar atenção no que a palavra de Deus nos diz. Porque os dois grupos estão a desenvolver nitidamente agora. O joio, ele não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. Então ele diz, basta eu ir para a igreja no sábado e dou meu dízimo, oferta, quanto? Eu já sou filho do reino. Mas isso é um engano de Satanás. Okay? Porque nós vamos estudar essa mensagem, nós vamos saber quem realmente é filho do reino e quem é filho de maligno. Então ele continua. Verso 39. É a última vez. Verso 39. O inimigo que o semeou é o quê? Diabo. Ok? E o ceifa, depois ele diz, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são o quê? Os anjos. São os anjos. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que o diabo é que planta a má semente. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então, quando o anjo clama em alta voz, dizendo para quem está sentado, nesse caso é Jesus para ceifar, nós aprendemos aqui que ceifa é o fim do mundo. Ok? Continua verso 40, diz assim, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus quê? Anjos, e eles colherão do reino tudo o que causa quê? Escândalo, e os que cometem quê? Então, aqueles que têm a ideia de que vão continuar a tropeçar, continuar a pecar, tropeçar quer dizer pecar, ou cair quer dizer pecar, vai continuar a cair pecando até Jesus vir. Quando ele vier, ele vai dizer, você continua a pecar, então você é que? Joio. Então você só tem um destino, que é o fogo. Para que queimado? É porque Deus quer queimando? Não. Ele está dando os tempos de misericórdia para que todos, porque toda a nação, tribo, língua e povo vai ouvir esse evangelho. Mas isso não quer dizer que toda a gente vai aceitar. E não é porque eu sou adventista ao sétimo dia, ou porque eu sou pastor, ou porque eu sou ancião, ou porque eu sou adventista de 5, 6, para ir terceira ou quarta geração, que eu vou ser salvo. Não. E se eu não aceitei esse evangelho, entrar no processo de purificação e afinação, quando Jesus vier, Jesus vai dizer, você é joio, você continua no pecado, então você irá para fogo. Agora não importa toda a teologia que estão a pregar agora, que diz, Deus é misericordioso, isso é legalismo, que é impossível vencer o pecado, e toda essa história é doutrina de diabo. Aceitar esse evangelho é a mesma coisa que aceitar Jesus como nosso Salvador. Exatamente. Porque se a irmã rejeitou esse evangelho, porque é chamado evangelho eterno, mas o apóstolo Paulo chama ele evangelho de Jesus Cristo. Então, se nós rejeitamos o evangelho de Jesus Cristo, nós rejeitamos a ele. Vamos a irmã trouxe algo na minha mente, deixa eu tentar ver onde nós podemos ver isso em Lucas, ok? Agora, deixa eu tentar puxar pela mente. Eu creio que é Lucas. Aqui em Lucas capítulo 8, ok? Verso 21. Para quem para ler verso 19 a 21. Em bom som, em voz alta, depois nós... E foram ter com ele
sua mãe, seus irmãos. E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe, teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, para nós sermos irmãos e irmãs e aquelas mulheres já idosas serem mães de Jesus, tem que ouvir a sua palavra e praticar, executar. Então não vale a pena eu dizer que eu aceitei Jesus e eu não pratico a sua palavra, não executo. Vamos para Lucas capítulo 9, verso 23 em diante, até 26. 23. Exato. Lucas 9, 23. 23. Ok? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita ao homem grajear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns hão que não provarão a morte, até que venha o reino de Deus. Ok. Então o que é que diz? Porque qualquer, verso 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vir na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Então nós vemos aqui que para aceitar Jesus, nós precisamos fazer o quê? Aceitar a sua palavra, aceitar o seu evangelho. Mas aqui a palavra não foi utilizada o quê? A palavra evangelho, mas aqui nós sabemos que é evangelho, porque Jesus veio para pregar evangelho. Ele disse: porque qualquer que de mim e das minhas palavras. Então, quando Jesus está pregando evangelho. Vamos para Marcos capítulo 8, verso 35. Nós precisamos ver isso bem claramente, ok? A palavra evangelho. Marcos capítulo 8, verso 35. Esse aí, eu tomo esse aí. Diz assim, Jesus falando, eu vou ler verso 34 primeiro. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir, ok? Após mim, o que é que deve fazer? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Verso 35. É o mesmo contexto de Lucas, não é? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que quiser perder a sua vida, por amor de quê? De mim e do quê? Por amor de mim e do evangelho, esse salvará a sua vida. Então, não basta nós dizermos nós aceitamos a Jesus e não aceitar o evangelho. Mas que evangelho que Jesus está a falar? O evangelho eterno. O mundo todo diz aceitou o evangelho, mas rejeitou. A maior parte dos cristãos que dizem ser cristãos rejeitaram esse evangelho. Há cristãos sinceros que não ouviram ainda e quando ouvirão, aceitarão. Mas aqueles que já ouviram e estão a rejeitar esse evangelho eterno, tal como está em Apocalipse 14,
não serão salvos. São aqueles que estão a tentar salvar a sua vida. Estão a tentar salvar a sua vida, por quê? Porque é trabalho, tá vendo? Emprego. Requer mais, porque amigos, não vai ter amigos, não vai ter que fama, popularidade. As pessoas, a maior parte das pessoas não vão querer escutar essas pessoas que falam desse evangelho. Ok? E depois nós sabemos que virá que nós lemos. Nesse evangelho fala de quê? Da marca da besta, da imagem da besta e da marca da besta. Então isso vai colocar em causa a nossa vida. Porque nós não podemos comprar nem vender se nós não aceitamos a marca da besta. Então, por amor a esse evangelho, alguém que disser assim, eu não importo o que o homem fizer ou pensar, eu vou fazer o que Jesus disse para eu fazer de acordo com o evangelho. Esse já Está selado. está selado. Porque ele aceitou e ele está a praticar. Agora, aquele vai dizer, isso é fanatismo, não podemos exagerar. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso viver, porque dá milhões de desculpas para não obedecer o que Deus disse. Automaticamente esse será contado na classe dos joios. Okay? Então, nós vimos claramente, é necessário não se envergonhar de Jesus e do evangelho. E por causa disso, apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, vamos abrir, Romanos capítulo 1, ele fala-nos algo semelhante, ok? É bom, porque muita gente, a maior parte do povo, nosso povo adventista sétimo dia, tem vergonha do evangelho. Diz aceitou Jesus, mas tem vergonha do evangelho. Então, isso não é verdade. Porque Jesus diz claramente, se nós aceitamos Jesus, nós não podemos ter vergonha do evangelho. Okay? Só a nossa maneira de como relacionar com esse evangelho eterno, tá? Como está no Apocalipse 14, diz-nos claramente que nós, ou se nós aceitamos a Jesus, ou nós temos vergonha dele ou do seu evangelho. Então, Romanos capítulo 1, verso 16, o que é que diz? Romanos está logo depois de Atos, do livro de Atos. É Mateus, Marcos, Lucas, okay? João, Atos, depois vem Romanos. RM. Romanos capítulo 1, verso 16. O que é que ele diz? Ok? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Exatamente, ele disse, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é que? Pois é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, primeiro do que? Dos judeus e também dos gregos. Então o Evangelho, que o apóstolo Paulo diz, não envergonha a maior parte dos cristãos hoje, que já conhecem esse Evangelho, envergonha desse Evangelho. Então nós precisamos saber o que é que há nesse Evangelho que faz com que as pessoas se envergonhem. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que é o poder de Deus para a salvação. Então nós envergonhamos do poder de Deus para a salvação. Ok? Isso é triste. Envergonhar do poder de Deus para a salvação. Ele disse, verso 17, porque nele o que? O Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, nele, o Evangelho, se descobre a justiça de Cristo. E se nós queremos ser justificados de acordo com a justiça de Cristo, devemos fazer o quê? Aceitar o Evangelho e praticar. Está vendo como é profunda a palavra de Deus?
se nós queremos descobrir a justiça de Cristo e receber a justiça de Cristo, ok? Nós precisamos conhecer esse evangelho eterno e praticá-los para que Cristo nos cubra com o quê? Com a sua justiça. Ok? Voltemos para Apocalipse, capítulo 14. Nós estamos a introduzir o nosso estudo, porque mais tarde nós vamos continuar a parte esse evangelho, ok? Voltemos para Apocalipse 14. Então nós vimos claramente que esse evangelho, tal como está em Mateus capítulo 24, ok? Ele deve ser pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, então virá o fim, ok? Ok? Então esse evangelho é apresentado em 3 fases, ok? Fase do primeiro anjo, do segundo anjo e do terceiro anjo, que é um evangelho em tríplice mensagem. Mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Então nós vemos aqui claramente que nós, como povo de Deus, precisamos fazer o quê? Aceitar essa mensagem para que sejamos purificados e para que possamos receber o quê? A justiça de Cristo. Porque nele, no evangelho, descobre que a justiça de Cristo, de fé em fé. Okay? E porque está escrito, o justo viverá da fé. Então nós estamos a chegar a tempo para viver da fé. E nós vimos que essa mensagem, depois de ser pregada em todo mundo, em testemunho a todas as gente, que quer dizer nações, tribo, língua e povo, o que é que nós vemos depois? A vinda de quê? Do Filho do Homem. Ok? Então, verso 6. Vamos tentar descobrir alguns... como é que se diz aqui? Algumas palavras muito importantes aqui para nós hoje. Verso 6. Diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu. O que é que o anjo aqui representa? O anjo, nós podemos dizer, então isso quer dizer que vai haver um anjo, nós vamos ver um anjo a voar no meio do céu. Não. O anjo aqui quer dizer um mensageiro. Ok? A palavra anjo aqui quer dizer o mensageiro. Também pode ser um anjo, digamos, um anjo literal é um mensageiro que vem da parte de Deus. Mas, só que nós não vamos ver esse mensageiro da parte de Deus como um mensageiro celestial, com asas e tudo, embora eles estão aqui no nosso meio, mas nós não podemos vê-los, ok? Agora, a questão que se coloca, nós não vamos vê-los, nem não vamos vê-los a levar a mensagem. Mas, então quem vai levar essa mensagem? Como é que nós podemos entender essa mensagem aqui? Porque muitos estão enganados a pensar que nós vamos ver anjos a levar mensagem no meio do céu. Se fossem os anjos a levar a mensagem, o mundo todo já receberia o evangelho há muito tempo. Ok? Anjos literais, ok? Mas o anjo que Deus está querendo dizer aqui não é o anjo literal, é o anjo simbólico, o anjo mensageiro. Vamos abrir em Mateus, okay, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, verso 10. Okay. O que é que nos diz? Evelise. Mateus capítulo 11, verso 10. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então está a falar de quem? Ele está a dizer, porque é este, Jesus falando, porque é este de quem está escrito.
eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Então, enquanto Jesus está no lugar santíssimo, ele envia o anjo para começar para preparar o caminho, ok? Para a sua vinda. Mas aqui, Jesus não estava no lugar santíssimo, aqui ele estava no pátio. Então, enquanto ele está no pátio, Deus enviou um anjo para preparar o caminho. Quem é este? Se você ler o verso 9 diz assim: mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Verso 11. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então está a falar de quem? De João. Então João é esse anjo que veio diante de Jesus para preparar o caminho para receber ele na primeira vinda. E na segunda vinda ele também envia o anjo para preparar o caminho para receber ele na segunda vinda. Então todos aqueles que receberem a mensagem e viver e praticar serão esses anjos enviados da parte de Deus para preparar o caminho para a vinda de Jesus. A questão que se coloca: vocês querem fazer parte desses anjos? Porque vocês disseram, e Jesus disse assim: ide, o texto que a Annalise citou hoje, ide que? A toda nação, tribo, língua e povo, e pregar o evangelho. Então, a questão que se coloca: vocês querem fazer parte desses anjos que vão pregar o evangelho? Não importa se nós somos crianças, ou adultos, ou jovens, ou velhos, nós poderemos ser hoje esse anjo que Deus quer utilizar para levar o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo, começando dentro da vossa casa, na vossa família. E vocês estão escutarem através de quê? Da internet. Vocês estão decididos a compreender esse evangelho para fazer parte desses anjos que Deus vai utilizar para levar o evangelho a todo mundo, para que o fim de quê? Da dor, da tristeza, do sofrimento, ok? Dos furacões, dos tremores de terra, tudo isso que está acontecendo aí, de guerras e fome e pestes que está acontecendo no mundo. Vocês querem fazer parte desses anjos? Se vocês querem fazer parte desses anjos, eu vou vos convidar a selar essa decisão com Deus, ok? Nos vossos corações. E eu vou convidar-vos, ok? Daqui às 3, ok? Às 3 horas, nós vamos tentar compreender como... 15 da tarde. Ok? Às 3 horas, às 15 da tarde, nós vamos tentar compreender como compreender e como praticar esse evangelho. Nós já vimos aqui, pela graça de Deus, que todos aqueles que estão a dizer que estão a pregar o evangelho, não é esse evangelho que eles supõem pregar. Eles estão a pregar o evangelho eterno que todo mundo precisa hoje, encontra no Apocalipse, capítulo 14. Este é o evangelho que todo mundo precisa. Então, vamos selar nossa decisão, pela graça de Deus, inclinando as vossas frontes em oração. Okay? Eterno Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que nos ensina, que nos instrui em toda a verdade. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais a compreender essas verdades e praticá-las na nossa vida. E, ao mesmo tempo, Tu possas utilizar-nos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, para levar esse Evangelho a todo canto, a toda a nação, tribo, língua e povo. Os Teus santos anjos, excedendo em glória, possam campar ao nosso redor, nos protegendo de todo mal e dando-nos força e amor
para que possamos viver uma vida vitoriosa sobre todo o pecado, sobre toda a tentação. Amém. Queremos te pedir que tu possas nos guardar nesse sábado e continuar conosco, abençoando todos aqueles que estão a escutar essa mensagem, tanto aqui e também como através da internet. Que a tua bênção possa ser estendida a todos e a teu Filho em todo canto do mundo. É o que vamos suplicar e agradecer. Em nome santo, amado Jesus. Amém. Que Deus nos possa abençoar. E